eu quero conversar com o Dr. Alex Neder, advogado criminalista, para a gente continuar falando sobre essa questão do regime, principalmente da questão da revisão do sistema carcerário, a questão da revisão do Código Penal, do Código de Execução. Acho que o cidadão tem que participar desse debate. Eu tenho números aqui que mostram que aonde se prende mais, comete-se menos crimes e homicídios, né? Então, 1h33, com alegria imensa e já com desejo de boas festas e Feliz Natal, o competente, um dos mais respeitados advogados criminalistas do estado de Goiás, Dr. Alex Neder. Boa tarde, André Marques, é um prazer falar com o senhor, Dr. Alex. Ô André, boa tarde, o prazer é todo meu estar participando mais uma vez do seu programa, do seu prestigiado programa, um grande jornalista que é você. Obrigado. E uma boa tarde também aos telespectadores. Boa tarde, doutor. Obrigado. Doutor, o senhor atua na área criminalística. Eu sempre falo que o princípio, né, a lei, ela tem aquele princípio do contraditório. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Mas agora nós estamos vivendo no momento da revisão do Código Penal e de execução penal. O senhor, que é um profissional que atua nessa área, que para mim poderia ser um jurista, pelo conhecimento que o senhor tem, está participando desse grupo, como é que o senhor está vendo essas mudanças? Podemos ficar otimistas ou pessimistas diante do que está sendo apresentado até agora, doutor? André, o projeto do novo Código Penal, ele sofreu uma série assim, de críticas de muitas entidades e juristas abalizados. Então, ficaram de rever uma série de questões que estavam sendo assim elaboradas para que o novo Código Penal pudesse entrar em vigor. As mais polêmicas, doutor? Olha, André, essa questão, por exemplo, da alteração do homicídio qualificado, né? Hoje, pela nova redação dada pelo Código Novo, praticamente todos os crimes, ele seria, de certa forma, qualificado, né? Porque há interpretações subjetivas. O que é homicídio qualificado, doutor? Bom, o homicídio qualificado, André, é quando a pessoa mata a outra de uma forma que impossibilita a defesa dela, né? Por exemplo, a pessoa está dormindo, o indivíduo chega lá e descarrega o revólver, ou esfaqueia a vítima, ou então por motivo fútil, quando não há um motivo razoável que justifique uma ação violenta de uma pessoa contra a outra. E assim, ou também o meio cruel, né? E uma série de outras formas em que o crime ocorre, que aumenta a pena que aumenta a pena do réu, né? Exatamente. Agora, pela nova redação do Código Penal, pelo pouco que eu pude observar, entra questões também envolvendo, por exemplo, assim, posição religiosa. Se o indivíduo mata o outro por uma questão assim, como eu posso explicar melhor? Ele pertence a uma religião, o outro pertence a outra. Seria uma chamada Guerra Santa, católicos matando protestantes, muçulmanos matando, aquela chamada Guerra Santa, né? É mais ou menos isso, como a homofobia. Isso. Né? E também vai entrar em vigor, estão pretendendo criminalizar o bullying, que é uma coisa importante, porque o bullying, você sabe que ele é uma forma de tortura. Sim. E ele ocasiona na vítima uma série de problemas psicológicos que podem acompanhar a pessoa na idade adulta. Então, existem uma série de modificações. Não, mas eu gostei. Importantes. Doutor, desculpa só interrompê-lo. Quando o senhor falava sobre essa modificação em crimes praticados pela religiosidade, pela fé, vamos dizer assim, né? Que são interesses, são segmentos diferentes de religiosidade. O que vai se mudar nisso ou
o que a polêmica que tem nesse caso sobre crimes causados pela fé, vamos dizer assim? Não, André, especificamente, eu teria que estar com um projeto para me poder falar com mais objetividade. Certo. Mas o que nós estamos observando é que existem determinadas mudanças que entidades e juristas entenderam que não eram mais adequadas. Porque não adianta, André, você simplesmente radicalizar na pena se você não tem uma estrutura estatal para que possa fazer cumprir isso. O que está acontecendo hoje no Brasil é que ninguém cumpre a integralidade da pena. Exato. Por quê? Porque o preso, ele tem direito à progressão de regime. Mas o que está acontecendo é que, para obter essa progressão de regime, eles estão observando só as questões objetivas. O que seriam as questões objetivas? Devia ter bom comportamento. É preciso olhar as questões subjetivas, ou seja, o psicológico desse indivíduo, o grau de violência desse indivíduo, se ele tem alguma doença que faz com que ele seja mais violento do que os outros. Uma pessoa assim, ele não pode obter um benefício de saída automaticamente. É preciso analisar melhor, porque a partir do momento que você coloca um indivíduo desse solto, a sociedade fica à mercê disso. E tem, só abrir um parênteses aqui, doutor, porque eu fiz um comentário dias desses, talvez eu fui mal interpretado. Tinha um pai que ele estuprava a filha, só que depois ele se arrependia, mas ele dizia que ele não resistia. O senhor, na condição de advogado, eu dei a minha opinião que ali tem que haver punição, mas tem que ter um tratamento de saúde mental, porque aquela pessoa ela é doente, porque quando você comete um ato e depois se arrepende dele, isso. Mas aí muita gente não gostou, disse que eu estava defendendo pedófilo. Eu falei, gente, eu não estou defendendo, eu acho que ele tem que ir para a cadeia, mas ele tem um transtorno mental que tem que ser tratado, porque o maníaco não se arrepende, o pedófilo não se arrepende. Agora, quando a pessoa se arrepende, ela tem problemas de saúde mental. Estou errado? Inclusive, André, uma pessoa assim, ele não pode ser tratado como um preso comum. Isso. Ou seja, que ele vai cumprir um determinado tempo da pena e depois ele vai ser solto, porque ele vai voltar a delinquir, porque ele é doente. Exatamente. Agora, existem doenças, André, que são curáveis e outras que não são. Isso. Então, é preciso modificar essa situação do nosso sistema, porque nós não podemos deixar uma pessoa que precisa de tratamento, porque ele pode ter a segregação e o tratamento concomitantemente, né? Que seria os centros de custódia e tratamento psiquiátrico. Mas o Estado não oferece isso. Hoje você pode observar que nas prisões as pessoas não têm o mínimo, o básico, o elementar para serem tratadas com dignidade. O caso, desculpa interrompê-lo, é um caso exemplar que são ali os mensaleiros que estão na Papuda, né? Zé Genuíno tem taquicardia, tinha que ir para casa. O outro lá, o Roberto Jefferson, ele tem um cardápio que ele tem que comer salmão, e na cadeia não tem salmão. Ou seja, estão tendo tratamentos diferenciados. Quantas pessoas estão no sistema carcerário hoje, doutor, o senhor que atua diretamente nessa área, que estão com problemas graves de saúde e não tem sequer uma enfermaria para cuidar dessas pessoas? Pois é um absurdo, porque é o seguinte, essas pessoas que vocês estão citando, elas, por exemplo, o ministro da Justiça declarou que prefere morrer do que ir para a cadeia no Brasil. Mas eu pergunto para você, há quantos anos o partido dele está no poder e eles não modificaram essa situação? E tem não fizeram nada para melhorar. Agora, todos são iguais perante a lei. Se as pessoas estão presas, elas não podem comer salmão, o Roberto Jefferson também não pode. Se a pessoa lá não tem um tratamento adequado, o outro também não deveria ter,
Eu acho que seria o contrário. Todos deveriam ter o básico e o elementar. Todos deveriam receber do Estado o tratamento adequado, sem privilégios para ninguém. Exato. Agora, doutor, o senhor tocou num assunto importante. A presidente Dilma, quando ela foi eleita, no discurso dela, que eu me lembro, ela disse que ia revolucionar o sistema carcerário brasileiro. O senhor percebeu isso? Pois é, ela prometeu, aliás, é uma das promessas né, da nossa presidente, que não foram concretizadas. É lamentável, André, porque nós estamos vivendo um caos do sistema prisional, uma verdadeira falência, onde não existe a ressocialização do indivíduo. O indivíduo está saindo da prisão, pior do que ele entrou, e depois ele volta para a sociedade, e a sociedade recebe esse indivíduo nesse estado e acaba sendo vítima dessas pessoas. Porque o Estado está faltando com a sua função social e institucional, que é de ressocializar as pessoas. Doutor, eu gostaria de convidá-lo para uma entrevista, se o senhor puder hoje ou amanhã, aqui para o Jornal Argumento, porque é um prazer imenso. Eu falo porque, desculpe a expressão, mas eu vou falar igual na roça. O senhor tem pedigree, porque o senhor é filho do melhor promotor que Goiás já esteve aqui no estado, que é o doutor João Neder. Então, assim, o senhor é uma pessoa que já vem de uma família com um nível muito elevado de justiça e principalmente de promoção de igualdades no Brasil, que eu acho que é fundamental isso. Então, o senhor tem em casa esse exemplo e exerce muito bem isso na profissão do senhor. Agora, só para encerrar, doutor João Neder, nós vamos marcar uma entrevista com o senhor. É um prazer para mim. É só uma pergunta, que a gente está com um debate aqui e nada melhor do que a gente ouvir um especialista. Essas pessoas que serão colocadas agora em liberdade, em função digamos aí, do Natal, que tem tem duas coisas, né? Tem a saída temporária e tem também aquele decreto que é assinado pela presidente Dilma, que dá o indulto. Na opinião do senhor, de cidadão, não de advogado, mas colocar essas pessoas nas ruas, sem um objetivo, sem qualquer finalidade, simplesmente soltar essas pessoas, o Estado ajuda ou prejudica a sociedade? André, a questão, ela tem um fator importante antecedente que precisa ser dito. Primeiro, essas saídas, elas são direitos dos presos que preenchem os requisitos. Agora, o que está acontecendo é que se o Estado não cuida para que o local onde esses presos são mandados, eles possam trabalhar, produzir, estudar, ocupar o tempo, ou seja... E devolver para a sociedade o prejuízo que eles causaram, né? Exatamente. E sair de lá uma pessoa um pouco melhor. Então, o que acontece? Quando se vai aplicar, se vai dar ao cidadão o direito que ele tem, sem que o Estado antes tenha cumprido a sua obrigação, o que acontece? A sociedade fica exposta e arrisca a que um desses elementos, ou vários deles, reincidam. É o que acontece, por exemplo, no Brasil hoje, 70% dos ex-detentos reincidem no crime, o que é lamentável. Não tem oportunidade, não tem apoio, não tem projeto nenhum para eles. Não tem projeto nenhum. André, como que uma pessoa que nasceu nas ruas, viveu nas ruas, depois que alcançou a maioridade, foi para o presídio, ele não foi ressocializado, depois ele vai retornar para a sociedade. Que sociedade que ele vai retornar se toda a vida ele foi um excluído? Exatamente.